Boa noite, queridos. Graça e paz, vocês estão bem? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, não é? Que bom revê-los aqui nesta noite. Eu creio que é uma noite também de milagres, de manifestações, tanto na sua vida, como também na vida daquela pessoa que você veio aqui declarar sobre a vida dela. Amém? Graças ao nosso bom e amado Deus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o nome que está sobre todo o nome. Mas antes de nós adentrarmos ao texto, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Presta atenção. Você fica feliz quando você percebe que uma pessoa que ela não estava nem aí para Deus, para o Evangelho, para a Palavra de Deus, e aí alguma coisa acontece, né, no percurso, e esta pessoa, de uma hora para outra, ela começa a glorificar a Deus, ela começa a reconhecer que Jesus é o nome que está sobre todo o nome. Quem fica feliz? Isso não é bom? Sim ou não? E você sabe por que a gente ora? Você sabe por que a gente adora? Porque Deus não precisa da nossa oração. Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa. Mas por que então que Ele mesmo, através do seu Filho Jesus, Ele disse assim, tudo que me pedir em oração, crendo, recebereis. Por que o apóstolo Paulo também dizia, orai sem cessar? Por quê? Por que essas coisas? Se Deus não precisa, e Deus não se alimenta de oração. E outra coisa também, para que ter fé, se Deus também não se alimenta de fé? Deus não se alimenta de fé, Deus não se alimenta de oração, Deus não se alimenta de nada, porque Ele é Deus. Mas olha isso, sabe por que Ele ensinou a gente a fazer todas essas coisas? Porque quando nós, no momento em que fazemos essas coisas, no momento em que nós manifestamos essas coisas, nós nos parecemos com Ele. Amém, queridos? Quanto mais, preste atenção, quanto mais a gente ora, adora, glorifica a Deus, exalta Jesus, a gente fica mais parecido com Ele. Porque essa é a tendência humana. O ser humano, ele é tendencioso a se parecer com aquilo que ele adora. Você vê, uma pessoa que adora o dinheiro, ela vira materialista, vira ou não vira? Ela vira uma pessoa avarenta. Uma pessoa, quando ela adora, por exemplo, um artista, uma celebridade, o que essa pessoa quer? Ela fica tão fanática que ela quer se parecer com aquele artista. Quem está entendendo? Aí ela corta o cabelo igual, compra as roupas parecidas, começa a querer andar igual àquela pessoa que ela adora. Então, como Deus já sabe disso, é por isso que Ele não precisa de nada disso. Ele não precisa nem que chegue ninguém na presença dEle, levante as mãos e diga que Ele é grande, porque Ele é grande por Ele mesmo. Amém, queridos? Mas quando Ele faz isso com a gente, é por causa da gente, não é nem por causa dEle. É porque quando nós fazemos essas coisas, a gente vai se tornando parecidos com Ele. Quem pode aplaudir o nome de Jesus? Esse é o nome que está sobre todo nome. E aí eu quero que você abra agora Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo 11. Eu quero ler esse texto aqui rapidamente. E aí você vai ver um homem que era parecido com Jesus.
Amém, queridos? De tanto que ele amava Jesus, de tanto que ele tinha fé em Jesus, de tanto que ele adorava Jesus, ele ficou parecido com Jesus. Quem quer ficar cada dia aqui parecido com Jesus? Amém? Vamos ver esse homem aqui, ó, apóstolo Paulo, capítulo 19, a partir do versículo 11. Olha como que Paulo ficou parecido com Jesus. No versículo 11 fala assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o quê? Viu? Quanto mais uma pessoa, quanto mais ela se dedica ao Evangelho, ao reino, à fé, à adoração, isso ela não faz para Deus. Deus permite, porque quando ela faz, ela vai se tornando parecida com Ele. Amém, querido? E agora a gente está vendo aqui o apóstolo Paulo, o texto está dizendo que ele, o próprio Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o quê? Maravilha. Quem aqui crê que Deus vai fazer maravilha por tuas mãos também? Levanta a mão. Querido, Paulo não era melhor do que nós, sim ou não? Você crê nisso? Quem crê? Quem crê? Olha isso, querido. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas. Esse é o objetivo. Por que que Ele nos libertou? Por que que Ele nos sarou? Por que que Ele nos salvou? Para que através de nós, Ele faça maravilhas também na vida daqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, este encontro. E aí o texto continua dizendo para mim e para você: e eram maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos, fala Xojabiraca, saíam, amém? Saíam. E alguns, aí tinham lá alguns exorcistas judeus ambulantes, porque tinha, né? Tinha lá exorcistas ambulantes que ficava fingindo que exorcizava as pessoas e cobravam por isso. Aí fala aqui o texto que estes exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Olha isso, querido. Você sabe que o diabo, ele conhece Jesus e ele conhece aquela pessoa que é verdadeiramente de Deus ou de Jesus. Mas no momento que aqueles homens religiosos, talvez por ambição, eles tentaram até fazer o que Paulo fazia, porque o que Paulo fazia não era Paulo que fazia, quem entendeu, querido? Mas era Deus pelas mãos de Paulo. Você pode fazer muitas maravilhas, mas uma coisa você nunca pode esquecer: é sempre Deus fazendo por suas mãos. Quem está entendendo? É Deus quem faz por nossas mãos. Deu para entender isso? Quem compreendeu? Só que aqueles homens não compreendiam dessa forma. Eles achavam que simplesmente, se eles falassem lá igual Paulo, né? No nome de Jesus, o demônio ia sair, as coisas iam acontecer. Mas olha o que eles ouviram. Olha o que o diabo disse. O diabo disse assim para aqueles homens: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Interessante isso, né, querido?
Às vezes a gente fala assim, Deus sabe quem sou eu, mas o diabo sabe também. É ou não é verdade? O diabo sabe se a pessoa é uma pessoa de fé. O diabo sabe se é uma pessoa que desiste fácil. O diabo sabe se é uma pessoa que vive murmurando na hora do problema. Se é uma pessoa que vive reclamando no momento em que deveria manifestar a fé. Deu para entender? Porque às vezes as pessoas acham que é só Deus que conhece elas. Mas o texto revela para mim e para você aqui também, que o diabo também sabe quem eu sou. Assim como Deus sabe. E aí o texto continua dizendo que, respondendo o Espírito, conheço Jesus, e saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, se assenhoreando-se de todos, pois mais do que eles, de tal maneira que ficaram nus e feridos. Irmãos, aqueles homens tiveram um encontro com a jabiraca. Eles viram o cão chupando manga e não puderam fazer nada. Olha para essa pessoa que está do teu lado, fala, cão chupando manga. Meu irmão, tem hora na vida que mesmo você sendo crente, você vai se deparar com um cão chupando manga. E sabe o que faz a diferença? Não é o cão nem a manga, é você. Quem você é. Quem está entendendo, querido? A diferença não é nem o cão nem a manga. O problema não é a doença, a enfermidade. O problema que surge, que aparece. A grande questão nesse momento é quem você é em Cristo. É quem você é. Porque quem você é, Deus ele sabe, Satanás também sabe, talvez você não saiba ainda, mas você pode saber quem você é. Porque se você assumiu a sua fé naquele que tem o nome sobre todo nome, então você é parecido com ele, e através da tua vida, ele faz maravilhas, tanto na sua vida, como na vida de outras pessoas. Quantos aqui creem nisso? Pode aplaudir a Jesus. Ele fará maravilhas através da tua vida, tanto na tua vida, como também na vida de outras pessoas que cercam você. Aí o texto continua para a gente finalizar, né? E foi isso notório, 17. Isso foi notório para todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. Assim caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus foi aplaude aí, engrandecido. Tanto engrandecido, olha, tanto foi engrandecido pelas maravilhas que foram feitas pelas mãos de Paulo. O texto não começou falando isso? O nome de Jesus, quero que você entenda isso. Por isso que a gente sempre desafia vocês a convidarem para vir nesse culto pessoas que estão doentes, problemáticas, encalacradas. Por quê? Quando uma pessoa é liberta, quando uma pessoa é curada em nome de Jesus, o texto está dizendo aqui que lá em Éfeso, no momento em que o apóstolo Paulo, que é o apóstolo da graça, pregador da nova aliança, Deus estava curando através das mãos dele, o nome de Jesus foi engrandecido naquele lugar. Então, a gente sempre fala isso, que quando vem aqui nesta reunião, um doente é curado, uma pessoa é liberta, não é para engrandecer o nosso nome, é para engrandecer o nome de Jesus. E qualquer pessoa que é de Jesus, que ela sabe que Ele é o nome que está sobre todo nome, ela quer que o nome de Jesus seja engrandecido. Amém? Se você me perguntar assim, pastor Gamonal, por que o senhor não se cansa sempre de estar orando pelas pessoas, ministrando cura, sabe por quê? Porque eu sei que isso glorifica e exalta o nome de Jesus. E como eu quero que a cada dia que passe,
o nome dele seja mais conhecido por pessoas que não conhecem, que não creem, que não acreditam. Então, quanto mais eu vou fazendo, quanto mais eu vou me permitindo ser usado para que pessoas sejam curadas, sejam libertas, eu estou contribuindo para que outras pessoas escutem falar que Jesus é o nome que está sobre todo nome. Amém? Bem forte para Ele. E olha, você pode ter chegado aqui hoje com algum problema, mas eu creio que Jesus é o nome sobre todo nome na sua vida, no teu problema, na tua doença, na tua tristeza, na tua angústia. O mundo pode estar dizendo não para você. As circunstâncias podem, todas elas, estarem contra você, em teu desfavor. Não importa, o que importa é que eu estou falando para você, e o Deus que eu estou pregando para você é um Deus que está sobre todo nome. E quando fala todo nome, não inclui só pessoas. Todo nome, tudo que tem nome. Doença tem nome? Tem nome. O nome de Jesus está sobre a doença. Problema tem nome? Tem nome. Aquele problema, o nome dele está sobre aquele problema. Tudo que tem nome, incluindo pessoas no céu, na terra, debaixo da terra, o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome. E aí, quando você crê dessa forma, e você se permite, através da sua fé, a você ser uma pessoa parecida com Cristo, Ele usa você. Ele usa a tua fé, Ele usa a tua vida, Ele usa as tuas mãos, Ele usa a tua voz para impactar a vida de alguém, para curar a vida de alguém, para libertar a vida de alguém. E eu creio que nós estamos aqui nesta noite para isso. Quem crê também? Então coloque-se de pé, por favor, e eu quero chamar vocês aqui à frente. Tem alguém aqui nesta noite que está precisando de uma ministração de cura, ou de libertação, ou está passando por um momento, umas lutas muito difíceis, muito, pesadas, não importa. Eu quero que você, nesta noite, se permita